Estamos em julho e metade do ano se passou. Será que você lembra daquelas metas que você escreveu lá em janeiro? Quando você estava cheio de empolgação, todo aquele planejamento, toda aquela ansiedade, pensando, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou colocar todos os meus planos, todos os meus sonhos em prática. Será que alguma coisa realmente aconteceu? Mas seja honesto consigo mesmo e reflita aqui comigo. Esse é um momento de reflexão. Quanto de progresso a gente fez em cada uma daquelas metas que a gente criou em janeiro? Será que a gente lembra que metas eram essas? Todo início do ano é a mesma coisa. Todo início do ano a gente pega um caderninho ou um bloco de notas do telefone, faz um puta planejamento, faz um mega planejamento, coloca tudo no papel, vários e vários e vários objetivos, aquela empolgação de sempre. O mundo para e é como se todo mundo tivesse a oportunidade de competir largando da mesma posição. Acho que esse é o sentimento que a gente tem quando a gente está ali nos últimos dias de um ano, nas primeiras semanas do ano seguinte. E a gente sempre se empolga e acredita que esse ano as coisas vão acontecer. Esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou me dedicar, esse ano eu vou aprender aquele conteúdo que eu nunca consegui aprender, esse ano eu vou colocar aquele plano em prática que eu nunca consegui colocar. Só que os dias passam e parece que o ciclo volta a se repetir. Janeiro, fevereiro, março, abril. E agora a gente chega em julho, metade do ano, meus amigos. A gente está aí na segunda metade do ano, iniciando a segunda metade do ano. E se você é como a maioria das pessoas, assim como eu também, em certos aspectos, você realizou muito menos do que você tinha planejado para você esse ano. Você executou muito menos do que você acreditava que iria executar em janeiro. E sabe qual é o pior? O pior não é não ter tido progresso de janeiro para cá. O pior não é não ter colocado em prática. O pior não é não ter avançado. O pior é que muitas das pessoas nem lembram o que é que escreveu. Não consegue se recordar quais foram as metas que traçou. Se você está nesse momento, nesse vídeo, tentando se lembrar o que é que você tinha pensado no início do ano, com o que é que você estava empolgado, quais eram suas metas, os seus objetivos, o que é que você colocou no papel, se é que você colocou alguma coisa no papel. Se você não consegue lembrar, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê escrever as metas não é suficiente e não aumenta as suas chances de realizar. Isso é um mito, uma mentira que estão contando para você. E o porquê as nossas metas morrem silenciosamente. E de repente, vou fazer você refletir, será que não é hora de desistir de alguns objetivos, de desistir de alguns sonhos? Esse é o meu momento. Eu acabei de tomar uma grande decisão na minha vida, eu acabei de deixar para trás talvez o sonho da minha vida inteira. E esse é um momento de reconstrução, por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos. Então, se você está nessa situação, se você tem metas que não conseguiu avançar, que não conseguiu criar progresso, se você escreveu suas metas e nem lembra, esse vídeo é para você, que quer se reposicionar, porque eu venho aqui te dizer que ainda dá tempo. A gente ainda tem 6 meses esse ano, ainda tem metade do ano. E não importa quanto tempo ainda falta, o que importa é quais passos a gente vai dar a partir de amanhã. A gente ainda tem muito tempo e a gente não precisa esperar que o próximo ano se inicie para a gente se empolgar novamente. Então, muito prazer para quem está chegando agora. Meu nome é João Dantas. Nesse canal eu falo sobre vendas, comportamento humano, produtividade, desenvolvimento pessoal. Especificamente nessa série de vídeos eu quero te ajudar a achar o teu propósito, a traçar metas realistas que te empolguem, que te impulsionem na tua vida em busca dos teus objetivos. Então, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e deixa seu like no vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre metas, a importância das metas e o ciclo previsível do fracasso, por que ele acontece, como é que a gente pode se prevenir. E eu vou começar esse vídeo pelo óbvio. O que é meta e por que ela é tão importante? E meta, para mim, resumidamente, é compromisso com o que é prioridade. E o que é prioridade, você que precisa entender, você que precisa pensar. O que é prioridade para mim pode não ser para você. O que é prioridade para você pode não ser para o resto do mundo. Mas tenha em mente uma coisinha só. O que é prioridade para você, cabe a você decidir. Não cabe ao mundo te imputar, não cabe aos teus familiares decidirem por você. O que é prioridade para você, só você pode sentir no teu coração. Só você pode refletir na tua mente. Então, metas é basicamente um compromisso com as nossas prioridades. E por que ter metas é tão importante? Porque elas ativam o nosso engajamento interno. Elas nos fazem sentir que a gente tem um motivo para estar seguindo numa direção. A gente passa a ter uma direção para seguir. As metas criam a convicção de que a gente está seguindo no caminho certo, contanto que a gente esteja indo em direção a elas. E elas garantem, se forem bem feitas, que a gente tenha segurança na jornada, que a gente não sucumba, que a gente não se deixe levar pela motivação. Ela faz com que a gente tenha mais facilidade em permanecer no caminho, independente da dificuldade, independente da barreira que está à nossa frente, independente de tudo aquilo que a gente está sentindo. As metas, quando bem estruturadas, ela tem o poder de tirar a motivação do caminho.
e de enxergar o propósito pelo qual a gente está seguindo nessa direção. Elas nos fazem persistir, elas nos fazem ter garra, elas nos fazem, sobretudo, continuar no caminho certo, independente de estar conseguindo enxergar o resultado. Tem uma frase que eu tirei do livro A Escola dos Deuses que eu acho fantástica e para mim resume o porquê ter metas e direcionamento é tão importante na nossa vida. Ela diz mais ou menos assim: seja positivo, seja negativo, todo pensamento é criativo e encontra a exata ocasião para se materializar. E essa frase ela é muito forte porque basicamente ela está dizendo algo que eu acredito com muita convicção. Tudo que está aqui na nossa mente, se bem pensado, se bem imaginado, se com muita força de vontade, fé e garra, a gente projetar, ela vai se materializar. E esse para mim é um resumo de por que ter metas é tão importante. Porque ter metas é colocar na nossa cabeça aquilo que a gente sonha. E a partir disso, dar o primeiro passo para que o nosso sonho se materialize. E por isso, exatamente por isso, que a gente vai falar que escrever as metas é só o primeiro passo, mas de nada adianta se a gente não continuar dando os próximos passos. Vocês vão entender já já. Porque quando a gente só escreve as metas, 2, 3 dias depois, a gente simplesmente esquece. E elas saem da nossa cabeça, do nosso pensamento. E o que é que entra na nossa cabeça e no nosso pensamento se você não tiver um mínimo de vigília e de controle? Na maioria das pessoas, na cabeça, nos pensamentos que passam, só entra coisa ruim, besteira, inutilidade. E basicamente, essas coisas vão se materializar na vida dessas pessoas no momento oportuno. Coisas ruins, besteiras, inutilidades, ansiedade, mal-estar e por aí vai. Então, ter metas é também, sobretudo, não só uma técnica, não só uma ferramenta de performance. Ter metas também é uma ferramenta de saúde mental. É uma forma de você preparar toda a sua estrutura emocional, assim como sua estrutura física, para alcançar a vida que você sonha, os teus desejos. Então, para mim, de forma bem resumida e simples, isso que é meta, isso é o motivo dela ser tão importante. Lembrando, não importa se é positivo, não importa se é negativo, todo pensamento é criativo e vai encontrar uma oportunidade, uma ocasião para se materializar. Tome muito cuidado com tudo aquilo que você pensa. E use as ferramentas de metas e todas as que tiverem ao teu alcance para trazer para a tua mente cada vez mais pensamentos positivos, uma mentalidade boa, uma mentalidade saudável, de que você é uma pessoa capaz. Porque esse é o primeiro e o mais básico passo para que você realmente consiga alcançar os seus objetivos. Você não pode ser a principal pessoa que se coloca para trás, senão você certamente nunca vai conseguir avançar. E aí mais cedo eu falei do ciclo previsível do fracasso de metas, e o que é que seria isso? São 5 estágios, e você vai entender porque todo ano você começa empolgado, mas quando chega em março você nem lembra quais eram as metas que você tinha criado, muito menos em junho. E aí quando chega em julho você acha que nem meta criou mais, e vai esperar o próximo ano para criar novas metas, para tentar mudar a sua realidade de hoje, sendo que isso vira um ciclo, um padrão. E assim eu tenho certeza que você já tem 20, 25, 30 anos assim como eu, e às vezes sente que está parado, preso no tempo. E talvez seja a hora de mudar. Essa foi uma decisão que eu tomei. Até por isso, nas últimas semanas eu não consegui postar. Foram períodos bem desafiadores, foi uma decisão muito grande. Eu vou falar um pouquinho só nesse vídeo, mas eu ainda vou trazer essa temática mais pra frente nessa série. E aí o ciclo da previsibilidade do fracasso é mais ou menos assim. Você começa extremamente empolgado, assim como toda a humanidade, porque é como se a nossa vida ela tivesse um reset todo dia 1º de janeiro. E aí essa empolgação vem. E o primeiro erro que a gente comete, na maioria das vezes, é querer mudar a nossa vida em um ano. Aquilo que a gente não fez em 20 e 30, a gente decide que a gente vai fazer agora. E aí isso torna uma jornada muito mais desafiadora. Pouquíssimas pessoas têm condições de ter muitas metas simultaneamente. A gente precisa ser em quase tudo na vida gradativo. Uma coisa de cada vez ou poucas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente começa empolgado e essa empolgação já faz a gente atropelar o processo, definir infinitas metas e dali a gente vai. Alguns escrevem no papel, outros não, mas todos eles pensam, todos nós pensamos. Esse ano vai ser diferente. Só que uma semana, 10 dias depois, algumas pessoas depois de escrever a meta até pensam num plano de ação, mas não criam um sistema de execução. E aí a vida segue. 10, 15 dias depois vem o primeiro desafio, depois vem o segundo desafio, e aí você já começa a perder o ritmo, a mentalidade já começa a ficar nebulosa, os pensamentos negativos de eu não vou conseguir, isso é um saco, eu acho que eu não estou tão motivado, na segunda-feira eu recomeço. Amanhã eu compenso o dia de hoje. A gente começa a racionalizar muita coisa à medida que os obstáculos aparecem. E a gente começa simplesmente a querer justificar o injustificado. E nessa etapa a gente já está no ponto 3. Empolgação. Primeiro momento. Obstáculos, eles vão sempre aparecer, é o segundo momento. E racionalização é o terceiro momento. É quando a gente racionaliza que esse obstáculo, a gente caiu nele
mas que no futuro a gente não vai cair de novo. Mas muitas vezes a gente só projeta essa ação para o futuro, mas não busca resolver o problema hoje. É mais ou menos assim, essa semana eu falhei na academia, mas na próxima semana eu vou compensar. Acontece que, se é para a gente compensar de alguma forma, a gente precisa começar compensando. Sabe, é como antecipar a fatura do cartão de crédito. Se você deixa muitas parcelas acumularem, você nunca vai conseguir pagar a sua dívida. Uma das formas que tem mais fácil de você sair de uma dívida, talvez não a mais inteligente, mas não é o assunto desse vídeo, é pagando tudo à vista. Ou até antecipando. De repente você começa a, além de pagar tudo à vista, a ter uma reserva de emergência, que você deixa sobrar dinheiro. Essa talvez seja a melhor forma da gente cumprir com nossas metas também. É não deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. É antecipar, de certa forma, aquilo que um dia a gente pode precisar pagar no crédito. Não é próxima semana, eu compenso essa semana porque eu estava com preguiça. É pensar, poxa, hoje ainda é o dia 15, dia 20, hoje ainda estamos no primeiro mês do ano. Então eu vou dar o meu gás agora porque eu estou me sentindo bem. E eu sei que durante o ano eu vou ter obstáculos e vou precisar faltar à academia. Então eu já vou me adiantar, eu já vou pagar adiantado. E essa racionalização a gente começa a passar no crédito. Depois eu compenso, na próxima semana eu vou mais, daqui a um mês eu vou me esforçar para compensar esse mês que eu não estou conseguindo dar conta. Isso faz com que aconteça uma morte silenciosa das nossas metas. Porque os problemas eles começam a se acumular. A gente começa a deixar as compensações cada vez mais para o futuro. E de forma conveniente, o cérebro começa a esquecer tudo aquilo que no dia 1º de janeiro a gente traçou como objetivo. De tal ponto que, às vezes, quando chega em fevereiro, março, a gente já nem lembra que metas a gente criou. E também nem quer lembrar. Não quer lembrar porque é muito mais conveniente não se confrontar de que tudo aquilo que um dia, no dia 1º de janeiro, a gente disse que a gente faria de diferente, a gente não fez nada. É muito mais fácil, de fato, esquecer e se fazer de doido. Só que se fazer de doido para nós mesmos é burrice. Porque quem é que a gente está tentando enganar? A nós mesmos não faz o menor sentido. No final, quem colhe sou eu. Se eu tento me enganar, se eu tento simplesmente ignorar, me fazer de doido e não lembrar todas as metas que eu decidi que eu iria fazer em janeiro, no final, quem vai estar colhendo a vida que eu estou plantando sou eu mesmo. Então, que sentido faria eu simplesmente ser conveniente e não querer me confrontar? A gente precisa aprender a se confrontar. A gente precisa aprender a se cobrar. De forma saudável, de forma educada, de forma gentil, mas de forma rigorosa. Como o Ray Charles, que escreveu o livro Princípios, fala, é o amor duro. É o amor mais difícil de executar, mas é o que mais ensina e é o que mais nos traz aprendizados. É quando a gente ama, mas a gente cobra. É quando a gente ama, mas a gente sabe ser rigoroso, sem machucar, sem julgamento, de forma educada. Mas ainda assim, rigorosa. A gente precisa aprender a se amar de forma dura. E dessa forma o tempo passa. Depois do esquecimento conveniente vem a morte silenciosa. As metas morreram, mas não teve funeral. A gente simplesmente para de tocar no assunto, a gente para de olhar aquele bloco de notas, a gente simplesmente finge que nada aconteceu, para que a gente possa um dia escrever novas metas e seguir o mesmo caminho, o mesmo fluxo. Esse é o ciclo previsível do fracasso de metas, mas não precisa ser assim. A gente pode tomar algumas medidas pequenas, se comparado aos benefícios que a gente vai ter, para que esse ciclo ele não se repita incansavelmente dessa forma. E que medidas são essas? Muito se fala hoje na internet, por vários gurus de marketing, de produtividade, inclusive livros de referência com base científica, que somente escrever no papel suas metas aumenta em tantos por cento, 40, 50. Dizem, inclusive, que é um estudo de Yale ou de Harvard. Eu já vi livros diferentes de autores renomados citando uma ou outra universidade. Quando, na verdade, não existe um consenso. De fato, escrever suas metas é um passo importante. Por quê? Torna a meta muito mais clara e específica. E traz sinais claros de em que caminho a gente precisa seguir. Mas esse é só o primeiro passo de uma sequência de passos que precisam ser dados consistentemente para que a gente alcance o nosso objetivo. Escrever uma meta também nos ajuda a criar um plano de ação, nos ajuda a nos comprometermos. É talvez um dos primeiros estágios de comprometimento que a gente tem conosco mesmo, é quando a gente escreve. Se a gente só pensa, a gente está se comprometendo aqui. Se a gente pensa e fala em voz alta, de repente se olhando no espelho, já existe um nível de comprometimento cerebral maior. Quando a gente escreve, a gente leva mais a sério. Então já existe um comprometimento ainda maior, mas ainda é um comprometimento pequeno, se comparado com os desafios que vão vir, que vão fazer com que a gente queira desistir, com que a gente queira aceitar o que é mais confortável. Então vamos lá, eu trouxe 5 princípios claros, básicos e simples, para que a gente não pare no primeiro passo só escrevendo as metas. Metas sem sistemas são desejos. Para que a gente realize os nossos desejos, a gente precisa, primeiro princípio, de sistemas. E o que são sistemas? Planos de execução, planos de ação, frameworks, rotinas. Algo que esteja muito claro ao seu redor, não aquilo que você quer como objetivo, mas aquilo que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã e no seu dia a dia. Incansavelmente.
Segundo princípio é que metas sem porquê, elas não resistem às dificuldades e ao tempo. O que é que faz com que você queira alcançar esse objetivo? O que é que de verdade faz com que você sonhe tão alto? Que benefícios isso vai trazer para a sua vida? Será que essa meta é uma meta sua, não é uma meta de outra pessoa? Será que esse sonho é realmente seu? Quanto mais poderoso for esse porquê, mais poderosa vai ser a sua resiliência em permanecer, independente da situação, independente da motivação. O terceiro princípio é que metas sem revisões regulares, elas são esquecidas. A meta é como uma bússola, ela aponta o caminho do norte, ela diz o nosso norte para onde a gente tem que ir. Mas de que é que adianta você ter uma bússola se você não tiver com ela? De que é que adianta a bússola estar apontando para o norte, mas se você está no meio da rua e a sua bússola está em casa? A gente precisa revisar as metas periodicamente, porque senão a gente esquece. E aí entra o esquecimento conveniente que a gente falou anteriormente. O quarto princípio é que metas sem comprometimento não são levadas a sério. E existem várias técnicas para a gente se comprometer, como eu falei para você. Quando a gente só pensa, é um nível de comprometimento. Quando a gente escreve, é outro nível de comprometimento. Se a gente apresenta essas metas em público, é outro nível de comprometimento infinitamente maior. Se você cria um grupo com uma ou duas pessoas próximas e você faz uma aposta ou faz um comprometimento, às vezes até financeiro, envolvendo alguma coisa com essas pessoas, e precisa fazer um check-in regular, como é o caso daquele aplicativo dos ratinhos que bombou, esqueci o nome, era um ratinho vermelho, que as pessoas fazem um check-in para mostrar que estão indo para a academia, aquilo ali é um nível de comprometimento ainda maior. Então a gente precisa ter níveis de comprometimentos cada vez maiores, a depender de quão grande é a meta que a gente cria. Isso precisa ser, inclusive, pensado de forma estratégica para fazer com que você não desista. Porque a partir do momento que você compartilha uma meta tua com o público, você vai ser cobrado e você vai se sentir, talvez, julgado por desistir. Principalmente se você estiver desistindo só por preguiça. E aí é que entra o nível do comprometimento. Quanto mais você se expor, seja com maior quantidade de pessoas, ou seja com pessoas relevantes e importantes para você, maior é o seu comprometimento com essa meta. E por último, e talvez o mais importante, e que chega a ser doloroso, meta sem reajuste é meta irrealista. Porque veja bem, se você pensa numa meta para o final do ano, em janeiro, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer em uma semana. Uma quantidade muito maior de coisas, situações e oportunidades podem acontecer, podem aparecer durante todo o ano. A gente não só precisa revisar, como a gente tem que ser honesto conosco mesmo, para saber se a gente precisa ajustar a rota, recalcular, redirecionar. Ou até se de repente não está na hora de pegar o retorno e voltar no sentido contrário. E a gente tem que ser muito honesto porque é muito desafiador entrar num projeto novo, mas mais doloroso, mais desafiador ainda. É sair de um projeto que você um dia acreditou e que de repente deixou de fazer sentido. Mas a verdade é que os nossos objetivos são servos do nosso propósito e não o contrário. Então você pode mudar eles a qualquer momento que isso se faça relevante na sua vida. Não sei se você lembra, mas no início desse vídeo eu falei que meta é compromisso com a prioridade. Com a prioridade de quem? Com a sua. Então, se de repente, por algum motivo, seja lá qual for, a tua prioridade de vida mudou, as tuas metas acabam mudando. Às vezes isso é difícil de aceitar. A gente precisa aceitar. Porque, sobretudo, por mais que a gente queira alcançar um sonho, a gente também precisa ter espaço para ser feliz, para ser saudável, para ser alegre. Não pode ser só uma frenética em busca de algo que às vezes não está acontecendo. Eu falei para vocês que eu estou nessa fase de recalcular a rota. Nesses últimos 21 dias eu decidi que eu vou desistir da minha empresa. E a gente está fechando as portas. Foi bem desafiador. Ter essa conversa com meu sócio foi extremamente desgastante. Extremamente assustador. Acho que assustador é a palavra. Eu passei dias e dias e semanas perdendo sono, angustiado, mas eu tirei um peso das costas quando eu comuniquei a decisão. A gente vem trabalhando em reta final. E foi difícil assumir o fracasso. Eu hoje não enxergo como fracasso, mas muitas pessoas talvez enxerguem quando pensam em desistir de um sonho, quando pensam em desistir de uma rota, quando pensam em recalcular. Tem gente que simplesmente talvez não tenha coragem de mudar a direção 30 graus à esquerda e eu talvez esteja dando um retorno. Mas isso foi necessário. Eu senti que esse projeto estava me afastando do meu propósito, estava me afastando da minha alegria, estava tirando quem eu sou de verdade. E eu quero recomeçar. Talvez não no mesmo segmento, eu ainda nem sei direito o que é que vai acontecer. Mas eu tomei a decisão. E se tem uma coisa que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Nessa minha trajetória, esse foi o meu sonho talvez nos últimos 12 anos. E eu abri mão dele nos últimos 21 dias. Mas eu não abri mão dele nos últimos 21 dias. Eu já venho pensando e recalculando minha rota há um tempo. Ter colocado metas. Inclusive, eu tinha metas de faturamento da minha empresa aqui dentro, mas, sobretudo, eu tinha as minhas metas pessoais aqui. Ter colocado metas aqui dentro me ajudou demais. Porque quando você for criar metas, preste atenção se as tuas metas são tuas mesmo. E um dia, em algum momento nessa minha trajetória, minha empresa deixou de ser, talvez,
o meu sonho. Eu só não quis aceitar. E essa realidade, um dia, ela precisa ser enxergada. Um dia a gente precisa tomar uma decisão, por mais que seja a decisão errada. Sabe por quê? Porque decisões erradas, elas podem ser corrigidas quando o resultado, ele começar a aparecer. Hoje eu acredito que eu tomei a decisão certa. Eu acredito que a decisão errada foi persistir por tanto tempo. Mas tudo bem. Por quê? Porque uma das coisas que eu mais aprendi antes de tomar uma decisão errada e ter uma oportunidade de consertá-la, quando o resultado começa a aparecer o mais rápido possível, do que não tomar decisão nenhuma e permanecer no erro por mais tempo, e mais tempo, e mais tempo. Infeliz, insatisfeito, triste, sem energia e preso nesse sentimento que agarra a gente e nunca quer sair. Como eu falei para vocês, é preciso ter coragem e disciplina para entrar num projeto. Mas, sobretudo, é preciso ainda ter mais coragem e mais disciplina para dizer não, para sair. O que é que tem na tua vida hoje que você precisa simplesmente abandonar, dizer não, tomar uma decisão perigosa, tomar uma decisão poderosa? Se não for recalcular de rota, às vezes a gente precisa entrar num projeto novo. Mas, sobretudo, a gente precisa entender que nossas metas, elas precisam levar em conta o nosso bem-estar, a nossa alegria, a nossa saúde e os nossos sonhos. E precisa entender também que às vezes o tempo passa e a gente não se dá conta que os sonhos mudaram, os desejos, as prioridades. Então, por isso que é importante se conhecer, se autoanalisar. Porque de repente a vida passa e você se dá conta que, poxa, agora eu sou infeliz. Não que eu fosse infeliz, mas às vezes a vida passa e cobra um resultado de algo que você não pensou durante toda ela. E de repente você se encontra no lugar que você não gostaria, com pessoas que não fazem mais sentido, tomando decisões que não te acaloram de forma nenhuma, vivendo uma vida que você um dia sonhou que fosse uma vida para você, mas que hoje parece que você nem se reconhece mais. Então, cuidado. Tome as tuas decisões. Faça as tuas metas, mas, sobretudo, revise, porque o tempo passa e a gente muda. E a gente precisa, sim, recalcular a meta. O quinto princípio, e talvez o mais importante que eu falei, metas sem ajustes são irreais, porque a gente muda um pouquinho a cada dia. Então, a gente precisa, sim, recalcular a rota, fazer ajustes, fazer redirecionamento. Por mais que você não vá nem mudar de direção, mas você talvez consiga achar um caminho alternativo que seja muito mais prazeroso e muito mais rápido. São as nossas escolhas muito mais do que as nossas habilidades que mostram quem realmente somos. Por muito tempo eu acreditei que a habilidade era a melhor coisa que tinha num profissional. Mas saber fazer as escolhas certas é muito mais importante, por mais que você não tenha habilidade nenhuma. Ou pelo menos se você tiver a habilidade de delegar, já vai ser muito mais importante. Boas escolhas é outro patamar. É o que define quem somos de verdade. Tem um filósofo chamado John Dewey, não sei como é que fala, mas que ele fala uma frase que é linda e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. A frase diz mais ou menos assim: a gente não aprende com a experiência em si, a gente aprende refletindo sobre a experiência que passou. Por isso que, mais uma vez, eu vou reforçar antes de encerrar esse vídeo. Escreva as tuas metas, revise as tuas metas, se comprometa, de preferência em público. Não deixe elas presas aqui nesse caderninho, mostre para as pessoas. Inclusive eu estou falando para mim, eu não me comprometi em público com as metas que estão aqui, e talvez esse tenha sido o meu maior erro. Mas pelo menos eu estou revisando, eu estou recalculando a minha rota, e eu estou seguindo em busca do meu norte, da minha direção e do meu objetivo. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o teu like. Se alguma coisa tocou teu coração, se você quer bater um papo, deixa aqui nos comentários o que é que chamou mais a tua atenção nesse vídeo. E espero que você goste dessa série de vídeos que a gente vai fazer, que a gente vai conversar. Ainda vão ter vários assuntos, eu vou falar da importância sobre dizer não. Vou falar exatamente o que me fez tomar a decisão e o que é que eu vou fazer na minha vida nos próximos meses, como é que vai ser esse novo desafio. Eu tô com medo, mas eu tô muito empolgado. E eu tenho certeza que muitas coisas boas virão. Um grande abraço para você e fica com Deus.